In nome Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, na quinta-feira da 7ª semana depois de Pentecostes, celebrando Santo Inácio, o fundador dos jesuítas. Sim, vejam como, apesar dele ter, enfim, saído daquele pensamento que o fazia, ele gostava da arte da guerra, ele gostava dos heróis, das milícias, queria pôr-se a serviço de um grande reino. E apesar de ter mudado para Jesus, para Deus, para as coisas do Espírito, ele não deixou de ter aí de trazer consigo aquele movimento miliciano, militar que ele tinha desde a juventude. E continuou querendo ser um grande general, só que agora do exército de Cristo, que queria espalhar por todo o mundo a palavra de Deus. Como serve bem para Inácio esta palavra de irem à sua frente, porque depois aos lugares onde Jesus, dizendo onde ele depois devia ir. Então, nós estamos, queridos, vivendo esse tempo de guerra, né? E às vezes a gente olha nas redes sociais tantos vídeos de gente tão assim interessada, mas sem aquele enfoque que nós damos à realidade que vivemos. Interessada nas guerras, nas máquinas de guerras, né? Sim, e explicá-las e mostrar o seu poder, mas não parece que eles entendem que do outro lado tem um ser humano que sofre o impacto da guerra, um ser humano que sofre o impacto das armas, dessas novas armas, cada vez mais letais, espantosamente destruidoras e de massas humanas, né? Então, não parece entender que tudo isto envolve, de fato, o ser humano, mas mais do que o ser humano simplesmente, né? Tudo isso envolve um afastamento de Deus. É como se não viesse Deus atrás, não fosse Deus junto, não fosse tudo dirigido e guiado para Deus. Esse aqui é o grande problema. Nossa visão de tudo isso deve envolver Deus, né? Não admirar as armas, as táticas de guerra, as vitórias, né? Para nós só há uma vitória, só há um vencedor. E só há esse vencedor quando Jesus é o vencedor. Quando Jesus salva uma alma, só essa é a vitória que a nós importa e interessa. Trazer isso para dentro da igreja resulta naquilo que Inácio fez com todo o seu coração, uma força evangelizadora, que realmente prepara o caminho para a vinda do Senhor a cada alma, a cada vida, a cada história que se desenrola neste mundo, neste el. Mas se abandonado somente
ao homem e ao deleite que ele pode ter com o poder, com a dominação, com a capacidade de manipular o próximo. Mas então tudo se perde. Se perde o Cristo, se perde a espiritualidade, se perde a salvação das almas. Perde-se tudo. Não são só os jesuítas, queridos, não é mesmo só os jesuítas, não são eles só, unicamente. Né? São muitas as congregações, as ordens religiosas, os mosteiros, são muitos. Não escapa os agostinianos, não escapam. Não escapam os franciscanos de jeito nenhum. Hoje ninguém escapa desse desvirtuamento terrível do pensamento moderno, que tira Deus do centro da direção e coloca o homem, que não espera mais, não prepara mais para a vinda do Cristo, mas que abre, força um espaço para a invasão do outro, do inimigo de Cristo. E é justamente isso que acontece. Quanto nós temos que ser precavidos, queridos, porque nós estamos no meio deste mundo, nessa idade. O que se respira é esse ar de modernidade, ar de distância de Deus. Nós não temos mais a capacidade de centrar o nosso pensamento em Cristo, na sua glória, no seu amor, no seu evangelho, na sua salvação que ele promoveu entre os homens. Parece que o homem voltou-se tanto para si mesmo e agora está tão dirigido para o reino de Lúcifer, para a guerra, para a revolução que Lúcifer provoca nesse mundo, que o homem perdeu completamente a si mesmo, o sentido de Deus. Isto tornou-se irrecuperável. Não há papa, não há cardeais, não há bispos, não há padres, não há influencer, não há nada que possa tirar o homem dessa direção. Parece que ele se embrenhou numa má companhia, numa péssima companhia. E não consegue de jeito nenhum desvencilhar-se do compromisso que assume com o mal. Precisamos de uma ação de Deus forte, direta. É assim que nós devemos interpretar o terremoto de ontem. Eu não sou vidente, não sou confidente, mas nós que esperamos para logo, esperamos para este ano, um grande movimento. Né? Acho que nós devíamos poder dizer que ontem, com esse terremoto, cujas consequências hoje ainda, estavam esperando no Chile agora, para essa madrugada, para hoje, a chegada do tsunami. E parece que quanto mais longe ele vai, mais fortes são as ondas. Né? Então, tínhamos que tomar esse evento como sendo a abertura. Né? E de agora em diante, e cada vez mais um junto com o outro, os eventos, os acontecimentos serão tremendos, terríveis, mas necessários, queridos. Esse é o pensamento. Tudo isso é necessário. Eu fico lembrando Jesus dizendo de si mesmo. Tantas vezes aparece essa palavra nos evangelhos. É necessário que o Filho do Homem sofra. Tenha a sua paixão. É necessário. Agora chegou a nossa vez. É necessário
que tudo isso nos aconteça. É necessário que a igreja sofra. É necessário que o homem, que a humanidade, que o mundo sofra tudo isso. É necessário para que venha o Filho do Homem, para que retorne Jesus em glória e majestade, para que nós sejamos acordados dessa nossa letargia. Não, mas não é uma letargia, é uma ação criminosa, é um ímpeto, é um frenesi, que nos atira com o demônio, a destruição, a autodestruição, de tudo. Então, é uma intervenção assim, forte, tremenda, de Deus, que é capaz de nos acordar e nos dirigir para Deus, para um pensamento, uma volta ao pensamento de Deus, deixar Deus de novo, um lugar para Deus. Vamos nós à frente, mas é Deus que importa, aquele que nós vamos preparar o caminho, aquele ao qual nós vamos preparar o caminho. É Deus que importa, é Jesus que importa. É Ele que deve chegar às almas, não nós. Não é o nosso nome, mas é o nome de Jesus, nosso Senhor. Esse é o nome, Jesus, que está acima de todo nome e o único que foi dado aos homens para nele encontrarem a salvação. Esse é o nome que anunciamos. É o caminho para ele que nós preparamos na nossa alma, na alma dos nossos irmãos, nesse pobre mundo, que precisa entender e interpretar como nós todos esses grandes eventos. Não, eles não são castigo. Eles são um grito de Deus, uma oportunidade última que Deus nos dá com uma sacudidela forte, firme, a ver se nós, afinal, voltamos para os seus braços, para a sua amizade, para a convivência que um dia tivemos no paraíso com Ele. Voltemos a ser partícipes da vida eterna e divina com Jesus no céu. Assim deve ser interpretado todos os eventos que ontem e de agora em diante cada vez mais vão ocorrer. Assim devem ser lidos. Eles são os eventos que vêm à frente, mas o que importa é o que vem depois. Jesus, nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.